Como um punhado de homens pode deter o maior exército que o mundo alguma vez viu? Por que é que um rei concorda em marchar sabendo que não regressará vivo? Como é que uma decisão aparentemente suicida faz sangrar um império que se julgava invencível? Enquanto milhões de soldados avançam como uma onda imparável, um pequeno grupo ergue-se numa passagem estreita e decide não ceder. Mas esta história não é apenas sobre números ou batalhas. É sobre o orgulho de um homem que se acreditava um Deus e o verdadeiro preço a pagar para o desafiar. Para entender por que é que este confronto mudou a história para sempre, é preciso olhar para o que aconteceu naquelas portas em chamas. Não era um exército a avançar. Era um mundo inteiro em movimento a avançar. Durante dias e noites intermináveis, milhões de pés transformaram a terra em lama e pó, secaram rios e apagaram lagos dos mapas. Quando as tropas persas paravam para beber, a paisagem ficava marcada para sempre. Era uma maré de ferro impulsionada pela vontade de um só homem. No centro desta imensidão, Xerxes observava do alto, convencido de que o seu poder não tinha limites e que os deuses marchavam ao seu lado. As histórias da sua marcha espalhavam-se mais rápido que os seus cavalos. Cidades inteiras paralisavam de terror antes de verem sequer uma lança persa. O medo corria de boca em boca, exagerado e distorcido, até se tornar uma certeza absoluta. A resistência era inútil. Os oráculos falavam de fogo, cinzas e aniquilação total. Os líderes gregos debatiam, hesitavam e perdiam tempo precioso enquanto o horizonte escurecia com fumo e pó. Tudo indicava que o mundo livre estava prestes a desaparecer sob o peso de uma força impossível de deter. No entanto, perante esta avalanche humana, algo impensável aconteceu. Um grupo absurdamente pequeno começou a mover-se para norte. Não marchavam com gritos nem fanfarras, mas com um silêncio inquietante que ressoava mais alto do que qualquer tambor de guerra persa. Eram poucos, tão poucos que eram quase insignificantes militarmente. Mas a sua decisão desafiava toda a lógica. Não estavam a fugir, não estavam a negociar. Estavam a caminhar diretamente para a boca do monstro. Para Xerxes, não era uma ameaça, mas uma curiosidade. Um gesto inútil que seria esmagado sem esforço. Do seu trono dourado, rodeado de luxo e poder, observava como o medo precedia o seu exército e assumia que esse mesmo medo acabaria por dobrar qualquer um que se pusesse no seu caminho. Não entendia que, em certo ponto de uma passagem estreita na Grécia, o terror iria encontrar algo ainda mais perigoso. Homens que já tinham aceitado a morte e não tinham nada a perder. À frente deste pequeno grupo, marchava um homem que não correspondia à imagem de um herói jovem e impulsivo. Leônidas tinha cerca de 50 anos, um rosto marcado por cicatrizes, cabelos grisalhos e a calma que só possuem aqueles que já se reconciliaram com o seu fim. Enquanto o resto da Grécia debatia, Esparta tinha se refugiado na desculpa perfeita: as Cárneas, um festival que proibia o início de campanhas militares. Para os éforos e os políticos, declarar guerra naquele momento seria uma blasfêmia. Para Leônidas, era um castigo disfarçado de tradição. Não houve discursos grandiosos, nem promessas de glória. O rei entendia que marcharia praticamente sozinho. Escolheu a sua guarda pessoal, 300 homens que cumpriam uma condição precisa e brutal. Todos tinham de ter filhos. Não era uma escolha aleatória nem um gesto simbólico. Era um cálculo frio. Esparta não perderia o seu futuro se aqueles homens não regressassem. Cada um deles sabia exatamente por que tinha sido escolhido e o que isso significava. Leônidas não avançava para conquistar terras nem para regressar triunfalmente ao seu trono. Caminhava com a certeza pesada de quem já assistira ao seu próprio funeral. Conhecia a matemática melhor do que qualquer general persa. Sabia que não havia cenário em que a vitória fosse possível em termos convencionais. Esta missão não era uma defesa clássica, era um sacrifício precisamente calculado.
Cada passo para norte era um passo mais longe de casa e mais perto de uma morte certa. E, no entanto, nessa aceitação absoluta residia a sua verdadeira força. Os homens que marchavam com ele não o seguiam por medo ou por obrigação. Faziam-no porque entendiam que o seu rei não os estava a enganar. Não prometia sobrevivência, apenas um propósito. Perante um império que se julgava eterno, Leônidas tomou uma decisão que mudou o curso da história. Transformar uma derrota inevitável numa mensagem que não podia ser ignorada. Leônidas não escolheu o local por acaso. Examinou o mapa da Grécia como um talhante examina um corpo, procurando o ponto exato onde um único corte poderia deter uma enorme besta. Esse local eram as Termópilas, as Portas Quentes, uma passagem estreita onde as montanhas colidiam com o mar e forçavam qualquer exército a encolher-se numa faixa rochosa. Ali, os números deixavam de ter sentido. Ali, 1 milhão de homens não podia desdobrar-se. Tinham de alinhar. Neste corredor estreito, a maior força persa transformava-se na sua maior fraqueza. A cavalaria não tinha espaço para manobrar. Os arqueiros perdiam a sua vantagem e a massa interminável de soldados tornava-se um obstáculo mortal para os que avançavam na primeira linha. Leônidas transformou o terreno numa arma. Não precisava de derrotar o exército de Xerxes, apenas precisava de o neutralizar tempo suficiente. O ar na passagem estava impregnado de um forte cheiro a enxofre, que emanava das nascentes termais. Era um cheiro denso, sufocante, como se a própria terra anunciasse o inferno que estava prestes a ser desencadeado. Quando os gregos chegaram, viram algo que confirmava a escala do que enfrentavam. Ao longe, as fogueiras persas cobriam o horizonte como um reflexo de um céu estrelado. Não era um acampamento militar. Era uma cidade inteira montada para a guerra. Um batedor persa aproximou-se, esperando encontrar homens a cavar trincheiras com desespero ou a tremer perante a inevitabilidade. Em vez disso, viu algo que o desorientou por completo. Os espartanos penteavam os cabelos, untavam os corpos e riam calmamente, como se estivessem a preparar-se para uma festa. Não mostravam pressa nem medo. Essa serenidade era mais perturbadora do que qualquer fortificação. Quando o batedor relatou a Xerxes, o rei riu-se com incredulidade. Não conseguia compreender aquele comportamento. Não entendia que, para um espartano, a guerra não era uma tragédia, mas o culminar de uma vida inteira de treino. Morrer em combate não era uma derrota. Era o destino para o qual tinham sido moldados desde a infância. E naquela passagem estreita, essa mentalidade iria colidir com a arrogância de um império que nunca tinha sido detido. Xerxes não atacou imediatamente. Durante 4 dias, sentou-se no seu trono dourado, bebendo vinho e observando a passagem em silêncio, convencido de que a simples visão do seu exército seria suficiente para quebrar a vontade dos gregos. Cada hora que passava era uma pressão psicológica constante, um peso de medo que os obrigaria a fugir sem derramar uma única gota de sangue persa. Mas na passagem estreita não houve capitulação, apenas silêncio. Um silêncio que, para um rei que se acreditava um deus, era um insulto direto. Quando a sua paciência se esgotou, enviou um mensageiro com uma oferta simples e arrogante. Se entregassem as armas, as suas vidas seriam poupadas. Era uma proposta formulada com a certeza absoluta da superioridade. Leônidas ergueu os olhos, sem levantar a voz nem mostrar emoção, e respondeu com 2 palavras que ecoariam pelos séculos: "Vem buscá-las." Não foi uma recusa, foi um convite. A diplomacia tinha terminado. Agora, era tempo de sangue. A terra na passagem tremeu quando a primeira vaga avançou. 10.000 medos atacaram com gritos de guerra, certos de que esmagariam aquela linha insignificante em minutos. Correram em direção a um muro de escudos com a certeza de homens que nunca tinham conhecido a derrota. Os gregos não recuaram, não hesitaram.
Baixaram as lanças, posicionaram os escudos e esperaram pelo impacto. O choque não soou a metal contra metal, mas a um trovão úmido e repulsivo de corpos esmagados. A primeira fila de medos quebrou-se contra a falange e deixou de existir. Centenas de lanças perfuraram a carne simultaneamente, transformando a velocidade persa na sua própria sentença. Naquele corredor de pedra não havia espaço para manobrar nem para fugir. Os homens atrás empurravam os da frente, atirando-os diretamente para as lâminas gregas. Os espartanos não combateram como indivíduos em busca de glória. Funcionavam como uma máquina perfeita. Empurravam com os escudos, derrubavam corpos e cravavam as lanças com uma precisão fria no pescoço, rosto e virilha. Cada movimento era calculado para matar rapidamente e conservar energia. As armas persas ricocheteavam inutilmente nas armaduras de bronze. Os seus escudos desintegravam-se. O seu número, que em campo aberto teria sido mortal, ali transformava-se numa armadilha mortal. O sangue empapou o chão e tornou-o escorregadio. Os gregos mantinham-se firmes enquanto os persas caíam e se afogavam nos cadáveres dos seus companheiros. Os gritos ecoavam pelas paredes do desfiladeiro, amplificando o horror. Leônidas estava na primeira linha, a combater e a sangrar com os seus homens. Um rei que combate lado a lado não exige lealdade, inspira-a. Quando a linha da frente se cansava, a falange executava uma rotação impecável. A primeira fila recuava um passo e homens frescos ocupavam o seu lugar. O muro de morte renovava-se uma e outra vez. Do seu trono, Xerxes observava com incredulidade como as suas tropas de choque eram esmagadas sem conseguir fazer uma única brecha. Os corpos acumulavam-se, formando uma barreira física perante a falange, protegendo ainda mais os defensores. Finalmente, o espírito dos medos quebrou-se. Recuaram em desordem, cobertos de sangue que não era o seu, deixando para trás uma montanha de cadáveres. O silêncio voltou às Termópilas. Os gregos baixaram os escudos por um momento, respirando pesadamente, e compreenderam algo decisivo. O mito da invencibilidade persa acabava de morrer. A derrota do primeiro dia não foi apenas uma perda de homens, mas uma humilhação pública. Xerxes entendeu que a força bruta por si só não seria suficiente. Precisava de algo mais do que números. Precisava de perfeição. Ao cair da noite, ordenou que avançassem aqueles cujo nome incutia terror da Índia ao Egito. Os 10.000 imortais, a sua guarda de elite, marcharam em silêncio absoluto. As suas armaduras douradas brilhavam como escamas à luz do amanhecer. Não gritavam, não corriam. A sua reputação falava por eles. Para o inimigo pareciam uma força sobrenatural. Cada vez que um caía, outro tomava o seu lugar, mantendo sempre o mesmo número. Leônidas observou a coluna dourada a aproximar-se e soube que a luta tinha mudado. Já não seria um massacre unilateral, mas um confronto entre predadores. Ordenou aos seus homens que apertassem os cintos, respirassem fundo e mantivessem a linha. Desta vez, não enfrentariam recrutas empurrados pelo medo, mas profissionais da morte. O choque foi diferente. Não houve gritos desordenados, mas o som preciso de aço bem treinado. Os imortais não atacavam cegamente. Sondavam a falange com as suas lanças longas e espadas curvas, procurando uma fenda, um erro mínimo. Atacavam com uma coordenação fluida, como um bando a cercar a sua presa. Por um momento, pareceu que o muro grego podia ceder. Mas a passagem estreita ditava novamente as regras. O estilo persa, elegante e aberto, ficou preso num espaço onde não se podia desdobrar. Os escudos gregos eram maiores, as lanças mais longas e os corpos por trás deles mais fortes. Os imortais recorreram a táticas sujas, disparando a curta distância contra os rostos expostos. Pela primeira vez, o sangue espartano tingiu o chão. A falange rugiu de raiva. A resposta foi brutal. Os gregos avançaram,
empurrando com os escudos, esmagando crânios e deformando armaduras com os golpes. A frieza controlada dos imortais começou a quebrar-se. No centro do combate, Leônidas lutava com uma ferocidade que desmentia a sua idade. A sua lança movia-se com uma velocidade quase invisível, abrindo caminhos de morte entre a guarda de elite persa. Ao ver os seus melhores homens caírem, os comandantes persas recorreram aos chicotes. Açoitavam os imortais para os forçar a se avançar, forçando-os a desperdiçar corpos contra as lanças gregas. A batalha tornou-se um moedor de carne, onde cada metro era pago com dezenas de vidas. O suor ardia nos olhos, os braços queimavam e a sede tornava-se uma tortura constante. Ainda assim, a linha grega não quebrava. Com o passar das horas, até os imortais começaram a recuar, não por medo, mas por pura aniquilação física. Deixaram para trás centenas de cadáveres dourados misturados com os corpos dos medos. Quando a luta cessou, os gregos ainda estavam de pé, sangrando, mas invictos. Tinham provado algo impensável. Até a elite da Pérsia podia morrer naquela passagem estreita. Para Xerxes, a ferida não era apenas militar. Era uma ferida no mito da sua divindade. Após 2 dias de carnificina, o campo de batalha já não era uma passagem de montanha, mas um pântano de sangue coagulado, escudos partidos e pilhas de corpos. O ar era irrespirável, denso com o cheiro metálico da morte. Os gregos ainda estavam de pé, mas os seus corpos começavam a traí-los. Os braços pesavam, as mãos tremiam, e cada respiração queimava as gargantas secas. Tinham vencido a batalha tática, mas o inimigo mais perigoso começava a vencer: o esgotamento humano. Xerxes entendeu-o do seu trono. Deixou de procurar uma ruptura rápida e ordenou uma pressão constante. Não importava quantos homens morressem, desde que os defensores não tivessem um momento de descanso. A onda persa avançava uma e outra vez, empurrada por oficiais e chicotes, forçando os soldados aterrorizados a pisar os cadáveres dos seus próprios companheiros. Para os gregos, a luta tornou-se mecânica. Golpear, empurrar, matar. Sem glória, sem emoção. Apenas a sobrevivência de minuto a minuto. A sede transformou-se em tortura. As gargantas estavam tão secas que engolir era impossível. Alguns lambiam a umidade dos escudos, outros bebiam o seu próprio suor. A desidratação turvava a visão e transformava os inimigos em sombras que se moviam entre o pó e o sangue. Ainda assim, a falange aguentou-se. Os homens rodavam, fechavam as fendas e continuavam a avançar e recuar, como uma única criatura ferida, mas viva. Os persas tentaram flanquear pelo mar e falharam. Tentaram passar por cima das montanhas de cadáveres para derrubar o muro de escudos e foram repelidos. Cada tentativa engenhosa chocava contra a disciplina brutal de Esparta. Mas o desgaste continuava. As reações tornavam-se ligeiramente mais lentas. Os erros eram corrigidos 1 segundo mais tarde. Eram pequenas fissuras, quase invisíveis, mas Xerxes as viu. Quando o sol se pôs, ambos os lados estavam num impasse sangrento. Demasiado exaustos para quebrar o equilíbrio, separados por pilhas de mortos que agora serviam de muros improvisados. Naquele silêncio tenso, quando a violência parecia ter atingido os seus limites, algo mudou. Das montanhas, vieram mensageiros com rostos contorcidos. Traziam notícias que congelaram o sangue dos defensores. Não falavam de reforços nem de milagres. Tinham visto tochas a moverem-se na escuridão. A retaguarda estava em perigo, enquanto os gregos lutavam no limite das suas forças. Outra sombra movia-se no acampamento persa. Não usava armadura nem armas. Apenas uma túnica esfarrapada e um olhar cheio de ganância. O seu nome era Efialtes. Não era impulsionado pelo medo, mas por algo mais perigoso: o ressentimento e a promessa de riqueza. Conhecia as montanhas, os caminhos ocultos que só pastores e cabras percorriam. Caminhos invisíveis para um exército,
mas mortais nas mãos certas. Na escuridão, Efialtes guiou os imortais por um caminho estreito que serpenteava por entre as árvores. Deixaram para trás cavalos e armaduras pesadas para se moverem mais rápido. A subida foi brutal, silenciosa, marcada por respirações ofegantes e passos cautelosos. O tempo era o seu inimigo. No topo, 1000 hoplitas fócidos guardavam o flanco sob as ordens de Leônidas. Acreditavam que a guerra se limitava ao desfiladeiro. Não esperavam um exército a emergir da floresta como um fantasma. Quando ouviram o farfalhar das folhas, já era tarde demais. Uma chuva de flechas inundou a noite. Os fócidos, desorientados, recuaram para uma colina para resistir, convencidos de que eram o alvo principal. Foi um erro decisivo. Os persas não os perseguiram, continuaram a descer. As portas de trás das Termópilas tinham sido abertas. Lá embaixo, antes do amanhecer, os mensageiros chegaram ao acampamento grego com os pulmões em brasa e os rostos pálidos. A notícia caiu como um golpe de gelo. Estavam cercados. A armadilha perfeita tinha se tornado um túmulo. Leônidas ouviu sem piscar. Não houve gritos nem imprecações. Apenas a aceitação silenciosa do inevitável. A batalha pela vitória tinha terminado. A batalha pela honra estava prestes a começar. Com o amanhecer, veio a certeza absoluta. Não havia saída. O inimigo descia pela retaguarda e o exército principal preparava-se pela frente. Leônidas convocou os comandantes aliados, não para discutir táticas impossíveis, mas para salvar o que ainda podia ser salvo. Olhou para os rostos exaustos e viu medo, mas também compreensão. Manter todo o exército na passagem condená-los-ia a uma morte inútil. A ordem foi clara e silenciosa. A maioria tinha de recuar imediatamente e viver para defender as suas cidades. Não foi uma fuga caótica. Foi um adeus pesado. Milhares de homens começaram a marchar para sul com o coração pesado, deixando para trás aqueles que cobririam a sua retirada. Os persas, com a cavalaria e a superioridade numérica, massacrá-los-iam em campo aberto se todos saíssem ao mesmo tempo. O sacrifício de alguns compraria à Grécia o tempo necessário. Leônidas sabia disso e aceitou o preço sem hesitação. Enquanto os aliados recolhiam os seus pertences, um grupo permaneceu imóvel. Os 300 espartanos não se mexeram. As suas leis sagradas proibiam o recuo perante o inimigo. Ao lado deles, 700 téspios, liderados por Demófilo, decidiram ficar por vontade própria. 400 tebanos também permaneceram. Não por obrigação, mas por convicção de que alguém tinha de segurar a linha final. Naquele momento, antigas rivalidades e desconfianças dissolveram-se. Perante a morte certa, todos eram iguais. A atmosfera mudou. Com a esperança apagada, veio uma liberdade terrível. Os homens despojaram-se do medo do futuro, pois ele já não existia. Restava apenas o presente e a decisão de como morrer. Leônidas recordou a profecia do oráculo. Ou Esparta choraria um rei, ou a cidade seria destruída. Entendeu que era ele a moeda exigida pelos deuses. Aceitou o seu papel sem dramatismo, tal como tinha aceitado cada passo para norte. Virou-se para os seus homens e, com uma calma arrepiante, proferiu a ordem que selou o seu destino. Que tomassem um bom pequeno almoço. Naquela noite, jantariam no inferno. Enquanto o pó da retirada dos aliados assentava no vale, os que ficaram preparavam-se para o ato final. Já não lutariam para vencer, lutariam para deixar uma marca impossível de apagar. Quando o sol começou a nascer, a passagem estreita já não era uma posição defensiva. Leônidas tinha mudado a natureza do combate. Em vez de esperar atrás de um muro de escudos, ordenou que avançassem para a parte mais larga da passagem. Já não procuravam conter o inimigo ou ganhar tempo com disciplina geométrica. Agora, havia apenas um objetivo: matar tantos persas quanto o corpo permitisse antes de cair.
Ao abandonarem o gargalo, estavam a renunciar à sua vantagem tática em troca da liberdade de movimento. Foi uma decisão consciente e final. O choque foi brutal. Sem a rigidez da falange, o combate tornou-se íntimo e selvagem. As lanças partiam-se sob o impacto contínuo, e os homens empunhavam as suas espadas curtas. Caminhavam sobre pilhas de cadáveres, escorregando no sangue e nas entranhas, impulsionados por uma fúria que ignorava o cansaço. Os oficiais persas gritavam ordens que ninguém ouvia. A onda quebrava-se sob um ataque de violência, que não pedia permissão nem oferecia trégua. No centro deste caos, Leônidas lutava como se o tempo não existisse. Cada golpe abria um espaço, cada avanço ceifava vidas. A sua presença mantinha unidos os homens que o rodeavam. Não combatiam por uma possível retirada nem pela promessa de vitória, mas por uma lealdade absoluta a um rei que sangrava com eles. Quando finalmente uma lança ou uma flecha encontrou uma fresta na sua armadura, o golpe não foi acompanhado por um grito. Leônidas caiu como uma árvore antiga, em silêncio, com um peso que abalou aqueles que o viram. A reação foi imediata. O grito que saiu dos gregos não foi de derrota, mas de pura fúria. Lançaram-se sobre o corpo do seu rei caído, e a batalha transformou-se numa luta desesperada para o proteger. Os persas tentaram arrastá-lo como um troféu, mas uma e outra vez foram repelidos. 4 ataques, 4 fracassos. As espadas quebravam-se, os escudos rachavam, e ainda assim, os gregos continuavam a atacar com as mãos nuas, com os dentes, com tudo o que lhes restava. A técnica militar dissolveu-se numa regressão brutal. Os persas recuavam perante homens que lutavam mesmo estropiados, incapazes de compreender aquela recusa absoluta em morrer em silêncio. Mas o cerco estava a fechar-se. Pela retaguarda, os imortais desciam da montanha. O último espaço encolhia-se. Os sobreviventes ergueram o corpo massacrado de Leônidas e recuaram para uma pequena colina, formando um círculo irregular de escudos partidos e corpos exaustos. Era o fim da linha. Cercados por milhares de inimigos, os últimos defensores agruparam-se na pequena colina como um último fôlego de resistência. Os seus corpos estavam cobertos de feridas que teriam matado qualquer outro homem. Respiravam com dificuldade, mas nos seus olhares não havia medo. Tinham cumprido a sua promessa. Tinham feito sangrar um rei-deus. Agora, restava apenas decidir como terminar. Xerxes observava à distância com uma mistura de alívio e terror. O seu exército era imenso, mas ninguém se atrevia a dar o primeiro passo em direção àquele círculo de homens cobertos de sangue. O terror que exalavam mantinha um império inteiro à distância. Cansado de perder os seus homens, o rei deu a ordem final. A infantaria recuou, e o ar encheu-se com o som seco de milhares de arcos a serem armados simultaneamente. A morte já não viria da frente, viria do céu. Uma nuvem negra de flechas cobriu o sol e caiu sobre a colina como uma tempestade implacável. Não houve duelos nem gestos heróicos de despedida. Foi uma execução fria, distante, industrial. Um por um, os últimos gregos caíram sobre o corpo do seu rei, formando um túmulo humano. Quando a última flecha cravou e o pó assentou, ninguém estava de pé, apenas o silêncio. Xerxes caminhou por entre as montanhas de cadáveres persas e compreendeu algo terrível. Tinha perdido milhares para derrotar umas centenas. Se todas as cidades gregas lutassem daquela forma, o seu império não seria invencível. Num ato de fúria, ordenou que o corpo de Leônidas fosse mutilado, acreditando que assim mataria a lenda. Conseguiu o contrário. Aquele sacrifício tinha ganho tempo, quebrado o medo e acendido a determinação de toda a Grécia. A batalha terminou em silêncio, mas o seu eco nunca se extinguiria. Naquela passagem estreita, nasceu um mito que ensinou ao mundo que um império pode vencer, mas nem sempre pode dominar.